Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao meu canal, nessa nova plataforma e também no YouTube, onde eu estou também, com outro canal, com outro nome, né, o canal Ressurgir. Então esse vídeo vai para os dois canais, né, a qual estou, mas como eu falei, eu estou saindo fora, cascando fora do YouTube, estou lá só por um tempo mesmo, acredito que aquela porta se fechou e se abriu outra ali, né, ou aqui. Mas vamos ao vídeo de hoje, que é um dos primeiros que eu posto nessa nova plataforma. Não é estranho? O coração humano, ele é meio esquisito, ele é meio estranho. E ele acredita em coisas e desacredita em outras coisas. Acredita em coisas que não são reais e acredita, perdão, acredita nas coisas que não são reais e desacredita naquelas que são reais. Porque o coração quer nos levar a entender que o que é real é o que está nos nossos olhos no impatente. Aquilo que a gente pode pegar, aquilo que a gente pode ver. Isso, para o coração humano, é o que é real. Na realidade, não é real. Porque o coração acredita e maquina em muitas coisas perversas. Já ele diz que aquilo que não se vê, aquilo que não se pega, aquilo que até mesmo que se sente, mas não se pega, não é real. E sabemos que é real. Porém, o coração diz que não é real. E aí, muitas vezes, a nossa intenção, o nosso desejo é acreditar naquilo que a gente vê. E o que não se vê não é real. Não é estranho? Eu parei para pensar. Nos livros de história, desde menino, quando eu ia para o colégio, que eu sempre gostei de história. Quando eu ia para o colégio, as primeiras notícias que me vinham de livros de história é que Pedro Álvares Cabral havia descoberto o Brasil. Então, Pedro Álvares Cabral era o homem que era o homem que descobria a terra brasileira. E o coração humano nos leva a pensar nisso. O livro de história, o professor está me dizendo que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Então, os meus olhos estão vendo o que o professor está falando, um homem falando que ele havia descoberto o Brasil. Porém, o mesmo livro de história, ele diz que Cristóvão Colombo descobriu as Américas. Aí me trouxe uma confusão na mente, porque eu sempre quis meditar nessas coisas. Eu sempre quis analisar as coisas, ler no profundo e tentar entender aquilo. Sempre gostei de músicas de inglês, mas eu queria traduzir para mim entender o que estava sendo escrito ali. Eu queria entender, né? Eu sempre gostei de letras, gosto muito de letras. E aí, irmãos, eu estou me encostando aqui porque eu estou no monte, tá cheio de mosquito aqui. E aí eu comecei a pensar, peraí, se Cristóvão Colombo descobriu as Américas e o Brasil está na América, e o livro de história diz que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Mas o mesmo livro de história diz que quem descobriu a América foi Cristóvão Colombo. Então, mas quem descobriu quem? Porque o Brasil está na América ou não está? Eu pensei, peraí, o Brasil está na América. Se um descobriu as Américas, o outro descobriu o Brasil. Então, o Brasil não está na América. Ou tem que tirar o Brasil da América, ou o Brasil está dentro da América. E aí trouxe uma confusão à minha mente. Eu comecei a pensar, mas no mesmo livro de história, o mesmo livro de história, ele conta que quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, tinha habitantes. Tinha habitantes no Brasil, não é estranho isso, né? Que tinha habitantes no Brasil. Quem eram os habitantes? Eram os índios. Quando ele chegou no Brasil e Cristóvão Colombo foi nas Américas, em todos os cantos tinham índios, tinham habitantes. E isso me levou a pensar de que, peraí, ele não descobriu o Brasil, não. Porque se já tinha habitantes no Brasil, quem descobriu o Brasil foi os habitantes que estavam no Brasil.
e que estavam nas Américas. E nenhum nem outro descobriu. Então, essa história desse professor aí é mentira. Pedro Alves Cabral não descobriu o Brasil. Cristóvão Colombo não descobriu a América, as Américas, porque já tinham habitantes. Isso era uma lógica mais clara para mim, né? Mesmo que os meus olhos não estavam vendo os índios, mas o próprio livro de história conta isso. E há contradições muito grandes em cima disso, a ponto de a gente parar e pensar, não, peraí, quem descobriu quem? Daí, o mesmo coração humano, né, diz que Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil porque os livros de história contam. E quem escreveu o livro de história foi um historiador. E quem é um historiador era um homem normal. Só que o mesmo coração humano, ele diz que Deus não existe. Por quê? Porque foram homens que escreveram a Bíblia. E por eles serem homens que escreveram a Bíblia, não se pode acreditar no que o homem escreve. Então, se eu não acredito no que o homem escreve na Bíblia, eu não deveria acreditar no que o homem escreve nos livros de história. Não é uma lógica? Porém, ao coração humano que tende ao pecado, ele vai acreditar no que satisfaz o seu coração humano. Quando um coração é conquistado por Deus, que mostra a realidade dos fatos, esse mesmo coração, uma tendência agora é ser conquistada para Deus e falar sobre Deus. Agora, pensando nessa etapa de história, a gente começa a pensar, peraí, e quem descobriu quem? Né? Se existia índios, quem colocou os índios no Brasil? Quem foi a pessoa? Como é que surgiu os índios no Brasil? Como é que surgiu os índios na América, nas Américas? Como é que surgiu? Então, é uma história que não é revelada para nós, porque ninguém prova como foi que isso aconteceu. Mas a Bíblia, ela relata que o homem, ele foi constituído por Deus e colocado neste mundo para reproduzir essa terra. E assim foi. A Bíblia me mostra de que quem descobriu o Brasil foi Deus. Na verdade, não descobriu, fez o Brasil e fez as Américas. E colocou habitantes nesses lugares. E esses habitantes realmente foram as pessoas que descobriram a Terra. Então, para mim, mesmo que se tem que me provar o contrário, quem descobriu o Brasil foi os índios, pelo qual Deus os colocou na Terra. Né? Eles chegaram aqui primeiro, não foi Pedro Alves Cabral. Por isso, eu prefiro acreditar no que a Bíblia diz do que no livro de histórias. Lembrando que foram homens que escreveram o livro de história e que escreveram a Bíblia. Mas há uma grande diferença entre esses dois homens. Uns acreditaram numa mentira e outros foram inspirados pelo Espírito Santo. E isso não se vê, isso não se pega, isso não se abraça, isso se acredita pela fé. Se você não tem essa fé, o problema é seu. A minha fé, ela diz que Deus fez a terra e colocou habitantes e eles descobriram o que a terra produz. Os primeiros habitantes, e não aqueles que vieram migrando para cá, mas os primeiros habitantes. Não Pedro Alves Cabral que saiu de Portugal para o Brasil para descobrir novas terras. Não, já havia habitantes nessas terras. E esses habitantes eram, por lei de Deus, os proprietários dessa terra e que foram tomados à força. Né? Então, para mim, é o que a Bíblia diz. Né? Não é o que livros de história me ensinam. Eles podem estar certos em algum ponto, mas em outras estão extremamente errados. Né? Se você está na plataforma do YouTube, deixa seu like e você pode comentar. Se você está no Daily Motion, você só curte, né? Não tem como comentar. Aí isso a gente vai mandar mensagens para o dono da plataforma para que se abra para as pessoas comentarem. Nós queremos ver o comentário do povo. Isso será bom para você que é dono do Daily Motion, porque muita gente está desenganada com o YouTube pela perseguição e tudo. Não faça o mesmo, porque estou sendo recebido nessa casa. Mas se essa casa não me quiser,
eu vou sair e vou atrás de outra. E se não houver outra, eu vou continuar pregando do mesmo jeito. Deus nos abençoe, meu irmão. Então, compartilhar você pode, curtir você pode no Daily Motion. Você não pode comentar, né? Mas faz isso, se inscreve. Se você não se inscreveu, se inscreve aí nessa nova plataforma. Faça, né, a sua conta pelo Gmail normal e participa aqui conosco, porque lá eu vou ficar migrando, porque eu estou migrando para cá, né? Mas eu não descobri o Dailymotion. O Dailymotion já estava aqui quando eu cheguei. Beleza? Deus nos abençoe.